Imagine ter o bilhete de trem no bolso, mudar de ideia na última hora para aceitar uma carona e essa decisão mudar o seu destino para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu com Albert Camus. Ele tinha apenas 46 anos, estava no auge do sucesso e havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel quando sua vida foi interrompida em um acidente de carro. O fim de sua vida parecia a ilustração perfeita da filosofia que ele mesmo defendia, um acontecimento repentino, inesperado e diante do qual nenhuma força superior interveio. Camus não era um filósofo de gabinete que teorizava sobre a vida em salas confortáveis. Ele cresceu na pobreza extrema, perdeu o pai na guerra ainda bebê e arriscou a vida na resistência contra o nazismo. Depois de ver de perto a fragilidade humana e o silêncio do universo diante da dor, ele resumiu sua visão em uma afirmação direta e sem rodeios. Deus não resolve nada. Fica até o final do vídeo. Você vai entender o peso real por trás dessa frase, o que moldou esse pensamento e por que, para Camus, encarar essa realidade não era um ato de desespero, mas o único caminho para a verdadeira liberdade. Contextualização da vida de Albert Camus. Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913, em Mondovì, uma pequena cidade no interior da Argélia, que era então colônia francesa. Seu pai, Lucien Camus, era um trabalhador rural sem instrução, filho de colonos franceses pobres que haviam emigrado para a Argélia gerações antes. Sua mãe, Catherine Helene Sintes, era de origem espanhola, semi-surda, praticamente analfabeta, e trabalhava como faxineira. Lucien Camus foi convocado para a Primeira Guerra Mundial em 1914 e morreu em decorrência dos ferimentos da Batalha do Marne no Hospital de Saint-Brieuc, em 11 de outubro do mesmo ano. Albert tinha menos de um ano. Nunca conheceu o pai. A família ficou sem qualquer renda e se mudou para um apartamento de 2 cômodos no bairro de Belcourt, em Argel, onde a mãe, a avó materna e um tio deficiente viviam juntos. A avó, Catherine Marie Cardona, era uma mulher de temperamento austero e autoritário que comandava o lar com disciplina rígida e punições físicas. A mãe de Camus, por causa da surdez parcial e da limitação intelectual, comunicava-se pouco e demonstrava afeto de forma quase nenhuma. Esse foi o ambiente da infância de Camus: pobreza real, ausência paterna, mãe emocionalmente distante e uma avó que criava os netos mais pela necessidade do que pelo afeto. Não havia livros em casa. Não havia conversa sobre filosofia ou literatura. O que havia era o calor da Argélia, as ruas do bairro operário, ocasionalmente, o mar, ao qual Camus voltaria como imagem e metáfora por toda a vida. O que mudou a trajetória de Camus foi um professor do ensino primário chamado Louis Germain. Germain reconheceu o talento do aluno, passou a lhe dar aulas particulares fora do horário escolar. Mais importante, convenceu a avó a deixar o menino prestar exame para uma bolsa de estudos, contra a vontade dela, que preferia que o neto fosse trabalhar. Camus passou no exame e entrou no liceu. Décadas depois, logo após receber o Nobel de Literatura em 1957, um dos primeiros gestos de Camus foi escrever uma carta privada de agradecimento a Louis Germain. Essa carta tornou-se pública posteriormente e é considerada um dos documentos pessoais mais tocantes que ele deixou. No liceu, Camus se destacou em literatura e filosofia, mas também no esporte. Era um goleiro apaixonado pelo futebol, posição que ele próprio dizia ter lhe ensinado mais sobre ética do que qualquer livro, porque no gol não se pode esconder atrás de ninguém. Em dezembro de 1930, aos 17 anos, foi diagnosticado com tuberculose. A doença era grave, exigia tratamento longo, anos mais tarde, o impediu por motivos médicos de prestar a prova de habilitação para o magistério que lhe garantiria uma carreira estável. A tuberculose o acompanhou por toda a vida, com crises e remissões, e moldou de forma permanente sua percepção da fragilidade do corpo e da arbitrariedade do sofrimento. Estudou filosofia na Universidade de Argel, onde concluiu seu diploma de estudos superiores com uma tese sobre a relação entre o neoplatonismo e o pensamento de Santo Agostinho. Foi nesse período que conheceu o professor Jean Grenier, cuja mentoria literária e filosófica se tornaria sua maior influência intelectual e uma amizade para toda a vida.
Paralelamente, engajou-se na militância política ao filiar-se ao Partido Comunista Argelino em 1935, atuando principalmente em iniciativas culturais e no teatro operário. No entanto, sua permanência foi curta. Camille foi expulso do partido em 1937 após contestar abertamente a mudança de diretrizes da organização, que decidiu suavizar as críticas ao colonialismo francês em prol da estratégia geopolítica soviética de aproximação com Paris, abandonando o apoio às reivindicações nacionalistas e sociais da maioria muçulmana oprimida. Seu primeiro casamento, com Simone Weil em 1934, terminou em poucos anos. Simone era dependente de morfina e a relação foi marcada por crises e infidelidades de ambos os lados. Em 1940, Camille se casou com Francine Fauri, pianista e professora de matemática, com quem teve 2 filhos gêmeos, Catherine e Jean, em 1945. O casamento durou formalmente até a morte de Camille, mas foi atravessado por seus casos amorosos, incluindo uma relação longa e intensa com a atriz Maria Casares, que se tornaria uma das pessoas mais importantes da sua vida afetiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, Camille estava em Paris e se integrou à resistência francesa. Foi editor-chefe do jornal clandestino Combat, publicado ilegalmente durante a ocupação nazista, onde escrevia artigos sem assinar o nome, sob risco real de prisão e execução. Esse período na linha de frente do jornalismo de resistência o tornou imediatamente uma voz central da intelectualidade francesa. Depois da guerra, sua amizade com Jean-Paul Sartre se tornou um dos relacionamentos intelectuais mais celebrados e mais conturbados do século XX. Os dois eram vistos como os líderes do pensamento francês da época, embora Camille rejeitasse consistentemente a classificação de existencialista. A ruptura entre eles, em 1952, foi pública e violenta. Camille publicou duras críticas aos regimes totalitários e ao stalinismo soviético. Sartre, que simpatizava com o Partido Comunista Francês, sentiu-se atacado e sua revista publicou uma resenha devastadora contra as ideias de Camille, que respondeu à altura. Os dois nunca se reconciliaram formalmente. Em 1957, aos 44 anos, Camille recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se o segundo escritor mais jovem a receber o prêmio até então. Seu discurso de aceitação oficial, focado no papel do escritor na sociedade, é considerado um dos mais belos já proferidos na cerimônia. Mas o período era também de angústia pessoal. O conflito de independência da Argélia havia começado em 1954, e Camille, que amava sua terra natal e se identificava igualmente com os colonos franceses pobres de quem descendia e com os argelinos muçulmanos que conhecia desde criança, não conseguia tomar partido de forma inequívoca. Seu silêncio sobre a violência do exército francês na Argélia foi criticado duramente, especialmente por Sartre. No dia 4 de janeiro de 1960, enquanto voltava de férias com Michel Gallimard, o carro bateu numa árvore a 145 quilômetros de Paris. Camille morreu no impacto. No seu bolso, um bilhete de trem não utilizado para o mesmo trajeto. Ele deixava um legado interrompido precocemente aos 46 anos, no auge de sua maturidade intelectual. Duas obras centrais de Albert Camus. O Estrangeiro. Romance sobre Meursault, homem indiferente que rejeita as convenções sociais, não chora no funeral da mãe e recusa a religião após um crime. Representa o absurdo pela recusa em mentir sobre os próprios sentimentos. O mito de Sísifo. Ensaio que usa o mito do homem condenado a empurrar uma rocha eternamente como metáfora da vida. Camus define o absurdo como a busca humana por sentido em um universo silencioso, propondo a revolta lúcida em vez do suicídio. Principais pontos de reflexão: a morte do pai e o silêncio divino desde o início. O ponto de partida do pensamento de Camus sobre a ausência de intervenção divina não era abstrato. Era biográfico e concreto. Lucien Camus morreu na Batalha do Marne em outubro de 1914, um dos conflitos mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial, onde centenas de milhares de homens foram mortos em semanas de combate em trincheiras. Albert tinha menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial foi abençoada por sacerdotes dos dois lados do conflito. Capelões católicos acompanhavam exércitos franceses e alemães simultaneamente,
rezando para o mesmo Deus para que concedesse vitória a cada lado. Bispos publicavam cartas pastorais apoiando as respectivas causas nacionais como guerras justas. O resultado foram aproximadamente 17 milhões de mortos e 20 milhões de feridos em 4 anos, enquanto as igrejas permaneciam abertas e os dízimos continuavam sendo coletados. Camille cresceu como filho de um desses mortos, sem nunca receber uma explicação que se sustentasse sobre por que o Deus que os capelões invocavam havia deixado aquilo acontecer. A tuberculose aos 17 anos e a biologia indiferente. Quando Camille foi diagnosticado com tuberculose em 1930, a doença tinha uma mortalidade altíssima e praticamente nenhum tratamento eficaz. Era uma sentença que dependia principalmente de fatores biológicos, condições nutricionais e acesso a repouso, e absolutamente nada do estado espiritual do paciente. A tuberculose matou pessoas religiosas e ateus com a mesma eficiência, devastou conventos e quartéis com a mesma indiferença, escolhia suas vítimas segundo critérios microbiológicos que não consultavam a fé ou a ausência de fé de quem infectava. Camille viveu décadas sabendo que o bacilo em seus pulmões operava segundo leis biológicas completamente impermeáveis a qualquer forma de súplica sobrenatural. Essa experiência pessoal e prolongada de um corpo sujeito a forças físicas indiferentes foi um dos fundamentos mais concretos do seu conceito de absurdo. O universo não responde, não escuta e não age em favor de ninguém. Os campos de concentração e o silêncio mais absoluto da história. Camille estava em Paris quando os nazistas ocuparam a França e foi um dos primeiros intelectuais franceses a ter acesso a informações documentadas sobre o que acontecia nos campos de concentração no leste europeu. Como editor do Combat, acompanhou os relatos que chegavam da resistência polonesa e de sobreviventes. Quando a guerra terminou e a escala real do extermínio se tornou pública, ele processou essas informações não como dado histórico distante, mas como evidência filosófica direta. O campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde entre 1941 e 1945 foram assassinadas entre 1 milhão e 1.300.000 pessoas, majoritariamente judias, funcionou a poucos quilômetros de igrejas e monastérios católicos poloneses. Havia uma igreja católica no próprio campo, construída para uso dos guardas alemães. Padre Maximilian Kolbe foi canonizado pela Igreja Católica por ter morrido ali. E o extermínio continuou ocorrendo todos os dias, industrialmente, independentemente de qualquer forma de presença religiosa nos arredores. Para Camille, Auschwitz não era um argumento teológico. Era uma evidência histórica tão concreta quanto qualquer experimento físico. Jó 30 e a oração que não atravessa o teto. O livro bíblico de Jó é, curiosamente, o texto das Escrituras que mais se aproxima da posição de Camille, porque narra a história de um homem que perdeu tudo e cuja oração constante não produziu qualquer intervenção divina imediata. No capítulo 30, versículo 20, Jó reclama diretamente: clamo a ti e não me respondes, apresento-me diante de ti e não me atendias. Camille conhecia esse texto e o citava como exemplo de que a própria tradição bíblica registra a experiência da oração sem resposta como algo real e documentado. O problema que ele apontava era o seguinte: o texto de Jó é conhecido e citado há milênios, o que significa que a experiência de clamar a Deus sem receber resposta é suficientemente comum para ter gerado um livro inteiro dentro da Bíblia. Se a oração não funcionasse com alguma frequência notável, não haveria nada notável o suficiente para escrever. A existência do livro de Jó é, para Camille, menos uma prova de fé e mais um registro honesto da mesma ausência de resposta que ele descrevia como estrutural. A cena do capelão em O Estrangeiro como manifesto filosófico. Há uma cena em O Estrangeiro que é considerada por estudiosos de Camille como o ponto mais revelador de toda a sua produção literária. Meursault está na cela, condenado à morte por um assassinato cometido com indiferença, e um capelão da prisão insiste em visitá-lo para oferecer consolação religiosa. Meursault recusa várias vezes. Quando o capelão aparece de qualquer modo, Meursault explode. Na fala que se segue, Meursault declara que não quer ouvir sobre Deus, que a vida que tem é a única que existe, que o capelão não tem certeza alguma sobre o que virá depois da morte e que a certeza que o capelão afirma ter não vale mais do que a certeza de Meursault de que vai morrer. O capelão chora. Meursault não.
A cena é a versão narrativa da frase que orienta este roteiro: Deus não resolve a morte de Meursault, não resolve a injustiça do julgamento, não resolve a solidão da cela. O capelão aparece com palavras e sai sem ter mudado absolutamente nada. Romanos 11 e o escudo da insondabilidade. Uma das respostas teológicas mais comuns ao argumento de que Deus não intervém no sofrimento humano é recorrer à insondabilidade dos desígnios divinos. A carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, é o texto bíblico mais citado para essa finalidade. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão incompreensíveis os seus caminhos! Camus identificava nesse tipo de argumento o que chamava de suicídio filosófico, o ato de usar a razão para construir um argumento que termina na conclusão de que a razão não funciona. Se os caminhos de Deus são incompreensíveis e seus juízos insondáveis, então qualquer sofrimento, qualquer injustiça e qualquer ausência de intervenção podem ser explicados como parte de um plano que nenhum ser humano pode avaliar. É um argumento que se torna automaticamente imune a qualquer evidência contrária, porque qualquer evidência contrária pode ser descartada como parte do plano incompreensível. Para Camus, uma afirmação que não pode ser contestada por nenhuma evidência possível não é uma afirmação sobre a realidade. É apenas uma forma de encerrar a conversa. A ruptura com Sartre e o preço de não se iludir com ideologias. A ruptura pública entre Camus e Jean-Paul Sartre em 1952 é geralmente apresentada como uma briga entre dois egos intelectuais. Mas o conteúdo do desentendimento revela algo mais profundo sobre o pensamento de Camus, especificamente sobre sua recusa de depositar em qualquer sistema, religioso ou político, a capacidade de resolver os problemas humanos. Sartre e seus aliados defendiam que os crimes do stalinismo soviético deveriam ser relativizados ou silenciados em nome dos objetivos históricos do comunismo. Camus recusou. Em O Homem Revoltado, ele havia argumentado que qualquer sistema que justifique o assassinato de inocentes no presente como investimento num futuro melhor está cometendo exatamente o mesmo erro que a religião: colocar a solução dos problemas humanos numa promessa que só se realizará depois, seja no paraíso, seja no comunismo. Para Camus, tanto Deus quanto a Revolução eram promessas de solução que chegavam sempre tarde demais para as vítimas do presente. O conflito da Argélia e o silêncio mais doloroso da sua vida. A luta de independência da Argélia, que começou em 1954 e durou até 1962, depois da morte de Camus, colocou o escritor diante da situação mais dolorosa da sua vida adulta: ver sua terra natal destruída por uma violência que vinha dos dois lados e na qual ele não conseguia tomar partido sem trair alguém que amava. O exército francês usou tortura sistematicamente contra suspeitos de ligação com o FLN argelino, crime documentado e confirmado por relatórios oficiais. O FLN cometeu massacres contra civis, incluindo colonos pobres franceses como os da família de Camus. Camus, que havia passado a vida defendendo que cada ser humano individual vale mais do que qualquer causa abstrata, ficou em silêncio público sobre a Argélia durante longos períodos, o que lhe rendeu críticas devastadoras de Sartre e de intelectuais de esquerda. Numa conferência em Estocolmo em 1957, quando um estudante argelino o pressionou, ele disse: "Prefiro minha mãe à justiça." A frase foi distorcida e usada contra ele. O que ele quis dizer era que nenhuma causa, nem mesmo a mais justa, justifica matar civis inocentes, incluindo sua mãe. Deus não resolveu a Argélia. Os homens é que precisavam decidir, e a decisão era impossível. O bilhete de trem no bolso e o absurdo como realidade final. Poucos detalhes biográficos ilustram com mais precisão a filosofia de Camus do que o bilhete de trem que foi encontrado no seu bolso depois da morte. Ele havia planejado voltar de Paris de trem. Na última hora, aceitou a carona de Michel Gallimard. O carro perdeu o controle numa estrada reta, sem curvas, num dia de boa visibilidade. Não havia razão para o acidente. Não havia justificativa, ensinamento, plano ou propósito detectável na morte de um escritor de 46 anos no meio de um romance, num dia comum de janeiro, por causa de um pneu que furou ou de uma velocidade alta demais numa estrada secundária. Camus havia escrito anos antes, no Mito de Sísifo,
Que o absurdo é o confronto entre o desejo humano de sentido e o silêncio do mundo. Sua própria morte foi a ilustração mais precisa dessa definição. Nenhuma oração, nenhuma crença, nenhuma virtude intelectual ou moral interferiu. O mundo não respondeu. Nunca responderá. O discurso do Nobel e a única coisa que Camus acreditava que resolve. Em dezembro de 1957, 2 anos antes de morrer, Camus proferiu em Estocolmo o discurso de aceitação do Nobel de Literatura. É um texto que resolve a pergunta implícita em toda a sua obra: se Deus não resolve nada, e se as ideologias políticas também não resolvem, então o que resolve? Camus respondeu com 2 palavras que atravessam todo o discurso: arte e verdade. Não a verdade revelada, não a verdade de um texto sagrado ou de um manifesto político. A verdade obtida com dificuldade, que dói, que não conforta e que não promete nada além de si mesma. E a arte como o único território em que o ser humano pode criar sentido sem enganar a si mesmo e sem enganar os outros. Camus acreditava que a literatura havia sido capaz de fazer o que a religião prometia e não cumpria: conectar seres humanos através da experiência honesta da dor e da alegria, sem precisar de nenhuma autoridade sobrenatural para validar essa conexão. Essa era a única solução em que acreditava. E era inteiramente humana. Análise da frase: Deus não resolve nada. 4 palavras. Mas cada uma delas é uma escolha deliberada, e vale examinar porque Camus escolheu exatamente essas e não outras. Deus é o sujeito da frase, e sua presença aqui é significativa. Camus não estava escrevendo para ateus que já concordavam com ele. Estava escrevendo para pessoas que acreditam em Deus e que esperavam algo desse Deus. Ao colocar Deus como sujeito da frase, ele aceita a existência do conceito como ponto de partida da discussão. Não nega. Examina. E o que examina é o que esse Deus faz, ou deixa de fazer, na vida real das pessoas reais. Não resolve é um verbo de função, não de existência. Camus não diz que Deus não existe. Diz que Deus não resolve. A distinção é crucial. É possível que Deus exista e ao mesmo tempo não resolva nada. E para Camus, essa é precisamente a condição observável no mundo real. O que está em julgamento não é a existência da divindade em termos metafísicos, mas sua eficácia prática como agente de mudança na vida humana. E o veredicto, baseado na observação histórica e pessoal, é negativo. Nada é o advérbio que recusa qualquer negociação. Não poucas coisas. Não as coisas grandes. Não as coisas que estão além da capacidade humana. Nada. É uma exclusão total de qualquer área de atuação divina verificável. Camus está dizendo que não existe, na experiência humana documentável, nenhum problema que possa ser identificado como tendo sido resolvido por intervenção divina em vez de por ação humana, por processo natural ou simplesmente por acaso. Lidas as 3 partes juntas, a frase deixa de ser uma negação teológica e se revela como um redirecionamento ético. Se Deus não resolve nada, a pergunta relevante não é como orar melhor ou ter mais fé. A pergunta relevante é o que cada ser humano vai fazer com os problemas que tem diante de si, aqui, agora, sem esperar por nenhuma intervenção que a história não registra como tendo chegado. Para Camus, essa pergunta não levava ao desespero. Levava a única forma de liberdade que considerava honesta. Albert Camus morreu com um bilhete de trem no bolso e um romance inacabado na mala. Não havia plano divino naquele acidente, nenhuma lição, nenhuma razão que qualquer teologia tenha conseguido articular de forma satisfatória. Havia apenas um homem que havia dedicado a vida a dizer a verdade como havia, e que morreu como qualquer outro mortal, de repente, sem aviso e sem sentido pré-fabricado. Deixa um like se essa análise te fez pensar sobre quantas vezes você esperou que Deus resolvesse algo que precisava da sua própria ação. E comenta abaixo: você acredita que é possível construir uma vida com propósito e solidariedade genuína sem nenhuma promessa de intervenção divina? Ou o ser humano precisa dessa esperança para agir? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta.
Até o próximo vídeo.